Oi, final de tarde. E eu, depois de fazer algumas postagens, claro, sempre sobram muitas perguntas, principalmente nos posts mais, digamos, polêmicos. E quando eu estiver com um pouco mais de tempo para me dedicar, eu vou sentar e quero bater um papo sobre questões mais polêmicas. Porém, tem aquelas coisas que são mais simples, e aí, para matar a saudade de vir aqui e trocar uma ideia, algumas de hoje à tarde, muito simples, mas pode ajudar a muita gente, né? Quando fiz a postagem sobre o chocolate que eu ganhei no mês de julho, primeira semana de julho, eh, e eu encontrei o chocolate ainda ali, sendo que alguns que me visitaram e experimentaram, mas estão ali, eles não me tentam. Tem alimentos que são muito queridinhos da maior parte das pessoas, de nós todos são queridinhos, mas é possível que a gente tenha domínio próprio para não se deixar dominar. É justamente aquilo que eu deixei ali no post. Nós somos pessoas espirituais, nós somos pessoas que estamos numa jornada e que não é uma jornada banal, é uma jornada que faz sentido e que tem um sentido. E a gente precisa aprender a ser livre, a gente precisa fazer determinadas decisões, tomar determinadas atitudes pelo simples fato de sermos livres. Não tem a ver com perder peso, nem mesmo com o específico fato de termos saúde. Nós deveríamos fazer em primeiro lugar por sermos livres. E na nossa liberdade, a maior prova de liberdade é que nós tenhamos o domínio de fazer ou não fazer na hora que quer, quando quiser, ou se não quiser de forma alguma. Nisto, algumas pessoas que não têm nenhuma bandeira religiosa, que não têm nenhuma ligação com o cristianismo, elas falam de liberdade de um jeito tão expressivo que convence a muitos de nós que a liberdade que elas vivem é muito interessante. Elas fazem porque elas querem, porque elas gostam. E nós, muitas vezes, não falamos de liberdade com a mesma ênfase, com a mesma alegria. Nós falamos de liberdade em questões de sermos dominados ou não dominados por itens que possam ser listados, ou ideias, ou comportamentos, enfim. Mas nós, como cristãos, somos os que mais precisam aprender, buscar e não desistir, a exercitar a sua liberdade para não ser dominado por coisa alguma. Há muita coisa na minha vida que ainda, claro, eu preciso enfrentar e lidar com elas, porque ainda não fomos levados para a glória, ainda Jesus não voltou para transformar a todos nós. Porém, nesse processo, nessa caminhada que nós estamos, em que nós estamos, é preciso saber que há o que fazer hoje, há o que deixar hoje, porque o nosso caráter ele não vai ser transformado no dia da volta de Jesus. O nosso caráter não vai ser transformado quando Jesus aparecer nos céus para nos levar para a eternidade, enquanto ele dá uma reformada geral e profunda aqui no planeta Terra, que é onde nós vamos morar. Céu é um tempo, mas o nosso lugar de morar é aqui. Fomos feitos, criados da terra e moraremos na terra pela oportunidade da eternidade. Mas a gente fala disso em outros momentos, se for o caso, claro. Mas nós precisamos nos lembrar que nós precisamos exercitar a nossa liberdade pelo bem, na direção do céu, pela graça de Cristo, submetidos à misericórdia do Senhor, porque é Ele quem faz em nós, quem opera em nós o querer e o efetuar. Mas nós não somos bonecos e bonecas que são levados por um sopro, por um vento, como se nós não tivéssemos faculdades mentais, como se nós não fôssemos racionais e como se Deus não já nos tivesse dado e dando todos os dias a capacidade de gerir as nossas escolhas, gerir os nossos comportamentos a partir de tomadas de decisões muito pontuais. E aliadas, é claro, ao poder que o Espírito Santo nos dá. Mas nós não somos
acéfalos, daqueles que não conseguem compreender, raciocinar, tomar decisões e que são levados pelo vento. E, ai, quando vi, já fiz, já era. Não, o cristão, ele precisa aprender a dominar a si mesmo. Ele precisa aprender a gerir o seu comportamento, os seus pensamentos, suas atitudes, passando por uma gerência que, é claro, está pautada na vontade de Deus, no Espírito de Deus, como já disse e repeti algumas vezes, para que você não esqueça e ache que eu estou pregando o humanismo. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus me diz que eu sou cooperadora de Cristo, que nós somos cooperadores de Cristo. Ele nos edifica e nós cooperamos com isso. Então tenha muito cuidado com aquilo que domina você. Cuidado quando você reforça, abre a boca para reforçar. Eu ainda não dominei, Bom, isso ok, ainda, quando tenho ainda, graças a Deus, sugere que estamos tentando, que estamos insistindo. Maravilhoso! Essa é a nossa história, de todos nós, insistirmos para fazermos mudanças e alcancemos vitórias. Mas tem muita gente drogada, submetida a um açúcar, a um chocolate, a uma comida, a um queijo que é viciante, que está provado cientificamente que o queijo tem propriedades que viciam, por isso que é muito difícil abandonar o consumo de queijo, coisa que já não faz parte do meu cardápio, sem sofrimento. Então, para concluir, deixa eu compartilhar com vocês como foi que eu comecei a tomar algumas atitudes que foram se tornando definitivas. Teve um episódio em que eu e algumas amigas, nós decidimos fazer um jejum específico, e naquela semana nós não comeríamos nada que não considerássemos saudável, ou que de fato não fosse saudável. Então nós evitaríamos comer alimentos industrializados, ou se comêssemos, nós veríamos o que tinha nos ingredientes, nós não comeríamos queijo, derivados nenhum de origem animal, nós cuidaríamos de dormir melhor, enfim, mas especialmente no alimento, nós nos focamos e fizemos esse jejum. Algumas de nós sofreu bastante. Só que eu fui percebendo que ao longo daquela semana, não comendo nada das coisas que eu já estava abandonando, já estava deixando há um bom tempo, eu já sou vegetariana, ovo-lacto-vegetariana já era há muitos anos, aí me tornei vegetariana. Nesse período especialmente, a coisa ficou ainda mais definida para mim, e foi quando me tornei vegetariana assim estrita. Porque ao longo dessa semana de jejum, eu percebi que algumas coisas já não me faziam falta, que eu consegui passar muito bem sem elas, que eu não acordava sentindo falta de nada, de nenhuma daquelas coisas que nós estávamos nos abstendo, das quais nós estávamos nos abstendo de comer naquela semana. Algumas das meninas assim, ai, socorro, eu quero pular da janela com falta de chocolate, eu quero um doce. E brincávamos, mas orávamos, era uma semana de oração, de jejum, melhor, de jejum e oração entre nós. E foi muito rico. Mas foi ali naquele período em que espiritualmente nós estávamos envolvidos com essa proposta que eu entendi que eu estava bem, que chegou a minha hora ali. E isso já tem, 5 anos. As meninas que têm melhor memória do que eu para essas datas, especialmente uma das amigas, talvez me corrija, mas é por aí, já tem lá pelos seus 5 anos. Então, é alguma coisa que, se nós não compreendermos o viés da nossa decisão, que passa pelo espiritual, pelo compromisso com Deus, porque nós temos um propósito, porque Deus tem um propósito conosco, porque nós não estamos fazendo dieta no sentido popular, mas nós estamos vivendo uma vida com propósito de sermos verdadeiramente livres, de sermos verdadeiramente comprometidos e comprometidas com todos os aspectos da nossa vida, com tudo que diz respeito à nossa existência. Então, e como o apetite, o comer e beber está muito intrínseco à nossa experiência de ser,
não é? Nós somos alimentados para viver e precisamos disso. E porque nós fomos, na maior parte de nós, fomos mal alimentados, mal ensinados, mal instruídos, nós nos acostumamos e nesse costume nós passamos a colher os frutos disso. Mas, como eu digo, não é para que nós tenhamos esse olhar somente voltado para o aspecto saudável. Tem gente que vai viver ou quer viver, ou de fato tem vivido seu centenário, mas eu não sei o propósito da vida dela, se foi servir a Deus e preparar-se para o encontro com o céu. Eu não sei se o propósito das pessoas que estão malhadas, lindas e maravilhosas, mas que vivem essa prática em nome só do bem-estar, só da saúde, só dos músculos, só da boa forma, só desse ideal, isso foge um tantão daquilo que é prioritário na vida da caminhada cristã. Então eu pego a oportunidade de falar de um simples chocolate, de um besta de um chocolate, mas que causa um estrago em muitas pessoas que não conseguem se controlar por outras questões, que não vem ao caso agora trabalhá-las por falta de tempo, mas de qualquer forma, seja com aqueles motivos, com os meus, com os seus, nós precisamos peneirar a nossa vida para ver o que cai e o que fica em termos de propósitos, de desejo, de destino, para onde nós estamos indo, com quem nós estamos envolvidos e envolvidas, se com o Espírito de Deus ou com o Espírito da terra, se com o céu ou com a vida terrena que conta com o seu fim, e é um fim que é para sempre, porque eternidade só na proposta do Senhor e nada mais, em lugar nenhum mais. Então, domínio próprio, abandonar costumes, mudar pensamentos, padrões, atitudes, passa, número 1, pela ação do Espírito Santo em nós, que nos convence do pecado, do juízo e do mal. Em segundo lugar, estamos nós, visitados por este Espírito que nos convence, e estando convencidos, nós então nos devotamos ao assim diz o Senhor, e nós recebemos em Deus o poder para levarmos adiante as nossas decisões. Decisões estas que sejam para a glória de Deus, para o nosso benefício, para colhermos frutos disso, porque o nosso Pai, Ele nos dá o privilégio de sermos cuidadosos com aquilo que Ele mesmo nos tem dado, que é a vida, nos instrui, nos ensina, anda conosco, nos toma nos braços quando nós caímos, nos orienta e faz qualquer negócio para nós não ficarmos fora do céu. Mas Ele nunca vai tomar a nossa mão e nos obrigar, assim, categoricamente, sem que nós tenhamos um coração decidido, desejoso dele, ou de seguir o chamado do Espírito. Então, e assim mesmo, Deus é tão incrível que às vezes Ele mesmo pega na mão da gente e puxa, como Ele fez com quem, gente? O sobrinho de Abraão, esse moço lá, Ló, né? Sobrinho de Abraão, Ló. Ele pegou pela mão dele e tirou ele dali junto com a família para que ele não perecesse. Às vezes é uma doença que nos puxa de onde estamos, mas às vezes é só o suave som do Espírito de Deus dizendo: filha, filho, está na hora de mudar, mas Deus usa de todas as maneiras. Então, vencer o chocolate não é vencer a balança, vencer o chocolate não é vencer o desejo de comer somente. Estou falando de chocolate, pense, qualquer outra coisa que nos domine, tá? É porque eu fiz menção da postagem que eu fiz, do story que eu fiz por último agora à tarde. Qualquer coisa. Nós não podemos nos tornar ou permitir continuarmos sendo dominados pelo que quer que seja. Você precisa em Cristo ter a liberdade, chegar a um lugar de liberdade, de dizer assim: como quando eu quero, se eu quero, mas eu decidi não comer porque isso não me domina. Não é possível nós continuarmos a nossa jornada de conquistas se nós não temos ainda alcançado maturidade para conquistar o nosso prato, para conquistar algo que está no nosso alcance.
Porque pense, noutras áreas da vida, nós dizemos que é responsabilidade dos outros, ou que os outros falharam, porque os outros faltaram, porque os outros erraram, mas tem coisas que são da nossa decisão. E elas são difíceis mesmo. Veja, para Eva foi muito difícil resistir. E quem era aquela mulher? Uma mente absolutamente pura e saudável. Adão comeu conscientemente, mas ela foi vencida pelo apetite, ele vencido pelo apetite e outros motivos. Um prato de lentilha foi trocado por uma primogenitura. Nós vamos ver Jesus no deserto, eu sempre lembro isso, Jesus no deserto vencendo o apetite e as tentações todas que Satanás o apresentava em jejum, para dizer para nós que é preciso mortificar também nossos desejos de apetite, nossos desejos de modo geral. Jesus está declarando, rasgando essa questão, passando 40 dias no deserto. E nós ainda ficamos presos a coisas, a ingredientes, a sabores, e sem falar de outras coisas que tem gente que está livre do aspecto do apetite, raramente, mas existem estas, claro, e são dominadas por outras questões, desejos sexuais, enfim, e sua familhinha, né? Língua má, pensamentos maus, e por aí vai a listinha dos nossos comportamentos que são destrutivos a nós mesmos. Mas eu quero lembrar a você dessa necessidade de nós sermos verdadeiramente mais livres. Livres. Porque o mundo declara liberdade de um jeito que dá inveja para muito crente. Tem crente que olha para os que não são cristãos e os vem assim proclamando uma liberdade, e a gente fica do lado de cá olhando para eles e diz assim, mas vai tudo para o inferno. Mas ao menos eles estão sendo autênticos naquilo que eles acreditam ser. E nós do lado de cá, nós fazemos algumas escolhas mais ou menos e ainda ficamos assim, ai meu Deus, ai não pode, ai que coisa horrorosa, ai porque é casada a vida inteira, ai porque tem que comer isso, ai porque não pode aquilo, ai porque não pode ir pra balada, sabe? E aí tem até alguns crentes que quando veem outros sendo autênticos e livres, leva o nome dele pra reunião, vamos cortar, vamos fuzilar esse maldito, essa maldita. Só que nós que nos dizemos cristãos bonitinhos, nós não somos assim, sabe, daqueles que pagam preço para serem realmente livres e não escravos, e não infelizes ou vencidos. Não sei se vocês já ouviram alguma pregação minha em que eu falo que muitos de nós, dentro de um contexto todo, mas dá para fazer esse recorte, de que muitos de nós às vezes queremos poder espiritual para enfrentar um demônio, para enfrentar os demônios. Não, o Senhor me deu poder, piso na cabeça da serpente, eu enfrento os demônios e tal, em nome de Jesus. Só que uns crentes que não têm poder para vencer uma pizza. Eu fico, gente, não vence uma pizza, quer vencer um demônio. Mas é porque um é o poder espiritual de Cristo e o outro é o quê? Então, assim, tem poder de Cristo para umas coisas e não tem poder de Cristo para outras? Eu fico só pensando. Enfim. Vou indo, tá, meus amores? Que eu vou ali fazer uma visita. Deixa eu ver vocês. Eu não sei qual é o caso da